Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma temporada do nosso podcast Mobilize Psicologia e Qualidade de Vida. Eu, mais uma vez aqui com vocês, Adriana Amaral, junto com a minha querida amiga... Eu, Marta Magalhães. Como bem disse a Adriana, nós vamos dar continuidade ao nosso podcast e agora nos baseando ainda, no livro do Joseph Zinker, da criatividade, agora trazendo um pouquinho dos bloqueios, né? Pois é, se você não ouviu a temporada anterior, a terceira, ouça, mas se você ouviu, vai ser meio que uma continuidade, que nós falamos sobre criatividade na terceira temporada, e a gente vai continuar falando sobre criatividade, só que nos inspirando no que o Zinker fala no livro dele de recursos, processo criativo, né, em Gestalt terapia, quando ele fala das dificuldades, ele está falando para psicólogos, a gente vai ampliar essa discussão aqui e ver como que a gente pode ajudar, né, as pessoas em geral a pensar no público em geral, nesses bloqueios, nessas dificuldades em desenvolver essa criatividade, colocar essa criatividade em prática né, em exercer essa vida mais criativa de uma maneira geral. E a gente vai começar falando, a gente não vai seguir a ordem do Zinker, é uma coisa bem inspirada, né? A gente não está copiando o Zinker, não está seguindo um livro, uma cartilha, mas falar sobre o que ele chama de miopia para os recursos, como que às vezes nós não enxergamos os nossos próprios recursos internos ou externos, como que às vezes a gente se depara com alguns problemas, ou mesmo no dia a dia, né? Porque a gente resolve problemas, a gente falou sobre isso em algum episódio aí de alguma temporada. A gente resolve problemas o dia inteiro, todo dia, né? Desde pequenos problemas aí de rotina até grandes problemas que às vezes acontecem na vida. E como que às vezes a gente não consegue resolver porque não consegue enxergar os recursos que nós temos. Às vezes nem temos muitos, mas sempre tem alguma coisa, né, Marta? Sim. E a gente vai falar um pouquinho disso nesse episódio. Isso. Então, nós vamos começar a pensar um pouco, né? Não vai se esgotar nesses 15, 20 minutos, mas para a gente refletir um pouco. A miopia de recursos no que diz respeito às gerações, né? Nós temos aí diferentes gerações. Vamos pensar nos bisavós, avós, pais, filhos, netos, né? E como é que essas diferentes gerações com os diferentes recursos? Como é que eles lidam com isso, né? Agora, nós na geração internet, na geração rede social, os mais antigos, os mais velhos, às vezes têm algumas dificuldades maiores. E aí eu sempre escuto, olha, meu neto tem 5 anos, ele que me ensinou tal coisa, né? E muitas vezes um jovem sendo discriminado. Outro dia uma paciente me disse, eu gosto de MPB, eu gosto de músicas antigas, e porque ela tem 16 anos, a galera da escola discriminou o gosto musical dela e disse, você está parecendo uma anciã, e ela contando, né? E então veja, será que essas diferentes formações dentro das casas também vai preparando recursos A, B, C, D, né? Para a gente pensar um pouco. E é bem o que a gente também já trabalhou, né, em outros episódios, como que são oferecidas essas oportunidades para a gente desenvolver os recursos, né? Quanto mais estímulos aí criativos a gente conseguir, a criança lá na solução de problemas vai aprendendo a desenvolver esses recursos. O que a gente está chamando de recursos? Às vezes é ficar quietinha, se calar, é entender qual é a sua necessidade, né? Não, estou precisando... Hoje eu não estou podendo falar com ninguém. O meu recurso hoje é ficar quietinha, pegar um sol, reenergizar. É poder entender o que te faz bem, o que atende aquela necessidade naquele momento e buscar isso. É o autoconhecimento, né? Saber que às vezes o recurso é pedir ajuda.
quando a gente não encontra um recurso interno, é legítimo pedir ajuda, um senhor recurso, né? Muito criativo também. Para isso eu não dou conta, eu preciso de alguém. E aí vai recorrer às pessoas que têm ali ao seu redor de confiança para resolver aquele problema. Falar, então, uma outra coisa. Eu dei um exemplo das gerações aí, né? Agora vamos dar um exemplo de um estudante na hora de uma prova, um concurseiro na hora uma concorrência a uma vaga, de um atleta em situação de tomada de decisão. Vamos pegar aí 3 exemplos. Ele se distraiu, ele perdeu o foco. O que ele faz? Que recurso ele usa para voltar para o foco, né? Quanto mais ele se conhece, mais ele sabe quais recursos utilizar. Mas um dos mais trabalhados é a respiração. Respira, faz o diálogo interno, volta para o foco. Isso minimamente autorregula qual é o meu foco aqui e agora, né? Então, esse menino que está lá fazendo a prova vai conseguir voltar para o foco, esse concurseiro vai lá fazer a sua entrevista ou a sua prova, esse atleta vai lá tomar sua decisão e voltar, porque senão ele vai se perder cada vez mais. Então, são detalhes, até para nós, psicólogos, né? Quantas vezes nós estamos numa escuta e, de repente, a gente pode sair do foco? Como é que é, né? Respira, volta para o foco, volta para aquilo que está sendo dito, volta para aquilo que está sendo construído ali no setting terapêutico, né? A respiração é o início de tudo, né? É o início do contato. A gente respira para poder entrar em contato com o nosso corpo e entender do que a gente está precisando. E não basta ter os recursos, a gente precisa reconhecer esses recursos, né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que diz, eu não sou criativa, eu não tenho criatividade e tal. E aí eu fui mostrando para ela como que ela é super criativa na resolução solução de problemas dela. Porque ela diz que não é criativa, talvez nessa ideia de criatividade que a gente falou muito na outra temporada, mais artística, mas ela consegue lidar com os problemas, olhar para os problemas e encontrar formas criativas de solucionar esses problemas. Então, aí o trabalho é poder reconhecer e validar que ela tem sim esses recursos, que ela sabe usar esses recursos, né? É uma coisa que me tranquiliza até, de certa forma, assim, quando eu tenho... A gente vai falando, vai lembrando das pessoas que a gente atende, né? Uma pessoa que eu atendo, que recentemente também... Mais uma crise dessas da vida, né? E aí eu fico tranquila, eu falo, eu tô tranquila porque eu sei que você tem os recursos para lidar com isso. E da própria forma da pessoa relatar o que está acontecendo, ela já vai mostrando como ela está se autorregulando, o que ela está precisando, como que ela está fazendo, e aí eu fiz isso, e aí eu não vou fazer isso aqui agora porque não está dando. E a gente vai reconhecendo como a pessoa vai conseguindo enxergar esses recursos, que é o que a gente busca, né, na terapia também, que essa miopia seja pelo menos reduzida. Botar um óculos aí que funcione. Também me lembrei, à medida que você foi falando, que quando nós falamos de miopia de recursos, a gente está falando de um episódio que nós gravamos, que é o arriscar-se, né? Muitas vezes nós não sabemos o que fazer naquele determinado momento e podemos arriscar algo novo, pode dar errado, mas minimamente aprendemos com aquele erro, como também pode dar certo e descobrimos um novo recurso, né? Uma miopia para o recurso. Eu vou, então, lá dar uma aula na frente. Eu sou estudante universitário. Ou vou passar por uma entrevista de emprego e me pediram um vídeo XYZ. E aí, quando eu vou para frente, eu vou pensando apenas no vídeo que eu gravei. Ou eu vou
criar um plano estratégico pensando, bom, se falhar o vídeo, eu tenho aqui os tópicos no meu caderninho. Se caso eu esquecer uma palavra, eu vou usar essa palavra como gatilho. Então, são elementos do autoconhecimento, por isso a importância de cada vez se conhecer um pouco mais, para ampliar esses recursos. Todos nós temos algum ponto míope, isso é certo, né? Todos nós. Porém, quanto mais nós conseguimos arriscar, quanto mais nós conseguimos abrir para ampliar, melhora a nossa miopia, né? Tá falando, eu fiquei pensando aqui na síndrome do impostor. Você já deve ter ouvido falar aí, né, na síndrome do impostor. É muito comum a gente falar, acho que eu tenho a síndrome do impostor. Que acho que nada mais é do que isso, né? A pessoa faz, as pessoas reconhecem, mas ela própria não consegue reconhecer e acha que é uma fraude, que não é aquilo tudo, que as pessoas estão olhando, estão elogiando, mas não sabem que no fundo ela não sabe, e ela sabe, ela não consegue ver essa potência que as outras pessoas veem, né? E aí é muito trabalho mesmo de autoconhecimento, de conseguir se olhar, se validar, porque muitas pessoas têm também essa crença de que se validar, reconhecer o seu trabalho é ser nariz empinado, é ser arrogante, né? Não pode, eu sou humilde, então eu não vou dizer que eu sou boa psicóloga. Não, eu sou boa psicóloga, eu tenho vários problemas, falta um monte de coisa, mas no que eu faço bem. Sempre vou poder melhorar, mas faço bem. Poder validar isso, reconhecer isso é importante, né? Então, quando nós vamos falando, a gente vai sempre lembrando de pacientes, de atletas, de alunos, de família, sempre vai lembrando das nossas experiências. Em uma ocasião, agora recente, um pai de família me disse: poxa, estávamos lá numa conversa calorosa e na hora eu fiquei com muita raiva e falei isso, e depois fiquei arrasado. E quando ele estava me falando isso, ele estava falando da miopia de recursos que ele poderia ter usado se ele tivesse respirado, se ele tivesse se controlado um pouco mais para não usar a comunicação violenta, que ele acabou usando e que depois aquilo deu um mal-estar nele, que ficou, assim, por semanas aquilo mal digerido, né? Então, às vezes, pensar no que fala, no como fala, no onde fala, no quando fala e para que fala, é muito importante, né? Eu costumo dizer, pegando esse exemplo aí que você está falando, né, que em algumas situações a gente é invadido pela emoção e aí vem a impulsividade, vem essa fala sem pensar, né? Então, poder, como você falou, parar, respirar, para que essa emoção se equilibre um pouquinho com o racional ali naquele momento, você não se mergulhe tanto naquilo ali, possa botar um pouquinho de razão, parar um pouquinho, já consegue olhar e falar, como que eu posso responder a isso de uma maneira menos violenta, de uma maneira mais assertiva, né? Não é fácil, não, porque na hora da emoção, né, a gente realmente, às vezes, faz as coisas sem pensar, é conseguir ter essa consciência de perceber que a emoção está ali, que você vai fazer uma besteira e tem uns segundinhos para parar e respirar. E muitas vezes também a miopia se dá por insegurança, né, da pessoa. Porque Sim. O meu propósito é fazer tal coisa, mas eu não estou muito segura para fazer tal coisa, então eu me armo de situações ou de coisas ou de falas ou de gestos, comportamentos que vai disfarçar a minha insegurança. Só que isso é ruim, porque isso nos revela o quanto somos míopes, né? E ao passo que, se você admite a sua insegurança, você vai criando recursos para poder lidar com aquilo. Então, é uma coisa de extrema importância para todos nós. Então, essa é uma reflexão que eu gostaria muito
de deixar para esse nosso primeiro encontro. De assumir e aceitar que faltam coisas, que você não tem determinados recursos naquele momento, te ajuda a buscar esses recursos, né? Não é assim, eu sempre falo, não é aceitar, beleza, eu não tenho esse ponto. Mas não, nesse momento eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essas possibilidades, vou trabalhar para isso. Mas te ajuda a saber que naquele momento, como eu dei o exemplo, né? Eu preciso de ajuda. Não vou dar conta disso sozinha. Eu não vou usar esse recurso, eu vou usar um outro, porque não posso, é mais do que eu posso oferecer, né? Sim. E tudo que é do humano nos revela algo e nos falta algo, né? Nunca é completo, né? Uhum, é. Então, Isso é a nossa existência, né? A gente está sempre em busca de algo, está sempre se aprimorando, sempre tentando crescer. e sempre vai faltar algum recurso mesmo, sempre vamos ser míopes mesmo. Sim. Agora, o importante é olhar para isso e falar: opa, isso eu preciso parar e preciso me corrigir. Isso eu preciso encarar. E vamos combinar? Encarar a vulnerabilidade é muito fácil, né? Um ato de coragem, que é a cor do coração, né? Uma ação, é uma cor, né? Ter Uhum. uma coragem. E a coragem não tem uma cor bonita, né? A falta dela. A Uhum. coragem tem uma cor bonita, mas a falta dela não. É. Então, é uma ação que vem do coração. É isso, acho que busquemos, através dessas trocas, nos armar um pouco mais daquilo que é nosso, e daquilo que eu posso, e daquilo que eu quero aprender, e etc. Acho que esse é o nosso recado para hoje, que o nosso podcast, o nosso trabalho de maneira geral te ajude a enxergar mais os seus recursos, né? E seja um recurso também. Não é isso? É isso. Pessoal, até mais, até o próximo. Até. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.